Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre a ditadura militar no Brasil. O período da ditadura militar no Brasil, que segundo os militares, quando tomaram o poder, após o ano de 1964, ou no ano de 1964, era para durar um ano, mais ou menos, para que o Brasil fosse colocado em ordem devido às ameaças de implantação de regimes comunistas aqui no Brasil. Mas esse período da ditadura militar durou 21 anos. O que foi a ditadura militar? Em 1964 teve início esse período chamado de ditadura, a marcha da família, a marcha da família com Deus pela liberdade, que teve mais ou menos umas 500 mil pessoas em São Paulo, e estima-se que mais ou menos 1 milhão de pessoas participaram desta marcha no Rio de Janeiro. O golpe acontece no dia 31 de março de 64, às vésperas do dia 1º de abril, que é o dia da mentira, e o predomínio do discurso anticomunista. Então, eles usavam essa ameaça de implantação do comunismo no Brasil para efetivar-se no poder, para efetivar o regime militar ou ditadura militar. Algumas manchetes de jornais da época, então tem Folha de São Paulo, Correio da Manhã, lá do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, o Estado de Minas. Aqui a gente tem outro recorte da Folha de São Paulo, mostrando a passeata da família com Deus. Então, as manchetes acabam então mostrando este golpe que foi dado pelos militares. Os presidentes deste período, então a gente tem o primeiro, que assumiu de forma muito rápida, por causa do golpe que foi dado no dia 31 de março de 64, o Pascoal Ranieri Mazzilli, mas ele era chamado de Ranieri, na maioria das vezes, ou apenas de presidente Mazzilli. Como presidente da Câmara dos Deputados, ele assumiu a presidência da República. Não pode se dizer presidência da República porque a República, em geral, tem regimes democráticos e a ditadura militar não foi nada democrática. Acabou sendo convocado pelo Congresso Nacional, que anunciou a vacância do cargo, então não tinha presidente, então alguém tinha que assumir. Como presidente da Câmara dos Deputados, ele acabou assumindo a presidência nesse período revolucionário. Em seguida veio Castelo Branco, que conquistou o poder de forma indireta, através de votação na Câmara. Quem é que votava? Apenas as pessoas diretamente ligadas aos militares e os poucos deputados que resistiram e que apoiaram o golpe, que acabaram então se mantendo no poder. Deu importantes passos para a consolidação da ditadura, instituiu o ato institucional número 1 e o ato institucional número 2, que foram os marcos iniciais para este período de ditadura. Na sequência, veio Marechal Costa e Silva, um governo marcado pelos protestos e movimentos sociais que levaram à criação do AI-5, o mais rígido e o mais cruel dos atos institucionais, que acabou restringindo os direitos civis dos brasileiros. Afastou-se do governo, alegando problemas de saúde. O general Médici, que se manteve no poder de 1969 a 1974, período de maior violência, marcado pela intolerância. Muitas pessoas se exilaram ou foram exiladas para fugir das perseguições políticas, e ele deu início ao chamado milagre econômico aqui no Brasil. Só que esse milagre econômico, ele só foi gerado, só foi implantado no Brasil a duras penas, acreditava-se no desenvolvimento do Brasil, na industrialização e modernização do Brasil, porém uma dívida externa gigantesca acabou sendo criada com este milagre econômico. De 74 a 79, assumiu o general Ernesto Geisel.
ele acabou iniciando uma abertura política e, de acordo com o presidente, o processo seria lento, gradual e seguro. Porém, não foi isso que se percebeu, né? Porque as perseguições políticas, as perseguições religiosas, inclusive, eram muito grandes, muitas pessoas perderam a sua vida e algumas dessas pessoas não foram encontradas, né? Os restos mortais dessas pessoas não foram encontradas até hoje. Por quê? A ditadura também estava implantada no Paraguai, no Chile, no Uruguai, na Argentina e em outros países da América do Sul. E inúmeras vezes se percebia, né, a troca de ossadas. Então, ossadas de pessoas mortas pela ditadura na Argentina ou no Chile eram enterradas aqui no Brasil, e os mortos, os perseguidos políticos que não suportavam as torturas, eram enterradas em outros países para dificultar o reconhecimento desses corpos ou das ossadas dessas pessoas. Tanto que na Argentina, toda sexta-feira acontece, né, uma reunião das mães da praça, né, da Praça de Maio, onde essas mães se encontram para tentar pedir uma explicação do governo argentino do desaparecimento dos filhos, maridos, sobrinhos, enteados, netos, que foram perseguidos durante a ditadura lá na Argentina. E no Brasil também não foi diferente. Já de 79 a 85, assume o general Figueiredo. Ele acaba restabelecendo o pluripartidarismo, porque naquela época não haviam outros partidos políticos, a não ser entre eles, né? Havia apenas uma opção de escolha, não havia eleições diretas, então eles escolhiam entre eles quem seria o próximo a governar o Brasil. Ele acabou criando a lei da anistia, foi o último presidente deste regime aqui no Brasil. A Aliança para o Progresso, né? Então a gente pode ver pelas estrelinhas aqui, pelas cores, né, que o Brasil se aliou aos Estados Unidos e com isso adquiriu uma dívida externa enorme com este país, né? O problema crítico da dívida externa pode ser provisoriamente resolvido graças ao sinal verde do FMI e a maciça ajuda do governo norte-americano através da Aliança para o Progresso, inaugurada pelo presidente Kennedy. Mas o presidente Kennedy estava interessado apenas em enriquecer o seu país e não ajudar o Brasil. Durante o governo, né, de Costa e Silva, aconteceram muitos protestos contra o regime e muitos estudantes acabaram se envolvendo nessas manifestações políticas e por isso eles acabaram sendo perseguidos como criminosos políticos. O movimento mais crítico e mais sério foi o confronto que se deu, né, e levou à morte do estudante Edson Luiz, de apenas 18 anos, num restaurante chamado Calabouço. O motivo dessa morte, né, foi um protesto organizado pelos estudantes da escola secundarista, alunos de ensino médio na época, né, que era no mesmo local deste restaurante quanto o preço da comida, né? Então eles fizeram um protesto pelo aumento abusivo da comida e, obviamente, o regime ditatorial acabou repreendendo de forma violenta esse protesto e este estudante acabou sendo morto, né? Esse evento acabou levando a uma manifestação, né, a passeata dos 100 mil, que acabou gerando muitos conflitos, né, posteriores. E um dos principais lemas era, né, mataram um estudante, podia ser o seu filho. E aí começam a pichar os monumentos, começam a pichar prédios públicos e o exército vai para a rua, né, como se numa guerra para tentar combater os manifestantes deste período. Então isso aqui também é uma imagem, né, dos protestos que aconteciam contra o regime militar. O ato institucional número 5, ele está aqui, né, parte dele está aqui, e ele foi criado de forma excepcional, mas ele não passou por apreciação judicial e ele foi decretado simplesmente durante um período de recesso do Congresso Nacional, e ele acabou interferindo tanto nos estados e municípios
ele cassou mandatos de parlamentares, ele suspendeu por 10 anos esses parlamentares, suspendeu também os direitos políticos de qualquer cidadão, decretou o confisco de bens considerados ilícitos e suspendeu a garantia do habeas corpus. Então ele acabou restringindo totalmente os direitos dos cidadãos brasileiros. Aqui a gente tem, né, um jornalista que acabava criticando o regime militar, ele acabou sendo preso e a justificativa foi de que ele próprio havia se enforcado, mas na realidade ele não suportou a tortura e parece que ele acabou sendo enforcado então pelos militares e isso acabou gerando novos conflitos, novos problemas, né, com relação a esse regime obscuro da nossa história. Anos de chumbo, por quê? Né? Então a gente tem várias charges, né? Aqui a gente tem a representação do presidente Nixon dos Estados Unidos e ele diz o seguinte: você pode me dar mais alguns detalhes da tortura no Brasil? Né? E na cartolinha, né, escorrendo sangue aqui, claro, você prefere o quê? Uma unha, um dente, um dedo? Então, essas eram os detalhes da tortura. Eu vou postar também um link de um vídeo, né? E vocês podem ficar à vontade, procurar mais vídeos, mais textos relacionados a esse período da ditadura no Brasil. As torturas, né, os tipos de tortura implantados pelos militares na época iam desde choque elétrico, cortar um dedo, cortar a língua, arrancar as unhas, queimar o corpo com bituca de cigarro, colocar ratos dentro da vagina de mulheres que se recusavam a delatar os colegas manifestantes, davam choques elétricos nas orelhas, nos dedos, nas partes íntimas, faziam com que a pessoa fosse mergulhada dentro da urina, dentro das fezes, muitas vezes, para que ela contasse, delatasse nomes, contasse quais seriam os próximos passos dos manifestantes contrários a esse período da ditadura no Brasil. E a música popular brasileira naquela época foi muito importante, porque naquele período pouquíssimas pessoas tinham televisão, tinham energia elétrica em casa. Então, o rádio era um dos principais meios, né, de comunicação, e os festivais da canção, eles eram muito famosos na época. E nesses festivais, os artistas, né, que hoje são famosos, na época apenas eram iniciantes, né, início de carreira de Caetano Veloso, Chico Buarque e outros tantos, né, Gilberto Gil, a Jovem Guarda propriamente dita, né, eles acabavam usando esses festivais da canção para escrever músicas de protesto contra o governo da ditadura militar. E tem inúmeras músicas, né, como exemplo desse movimento contrário, né? Então, quando Geraldo Vandré aqui diz, né, caminhando e cantando e seguindo a canção, ele está se referindo à população, né? Essa população que muitas vezes é tratada como animais, que é tratada como um gado, né? Então aqui a gente tem Caetano Veloso, Gilberto Gil também, né, nos festivais da canção. Inclusive Jair Rodrigues gravou uma música e ele acabou sendo retirado do palco após o término da canção e acabou sendo preso, porque essa canção ela acabava dizendo que o povo era gado, né, e que ele tinha que seguir o ritmo, porque senão ele seria torturado, seria maltratado. Tanto que, né, Chico Buarque, Caetano e muitos outros acabaram sendo exilados, né, foram expulsos do Brasil, ou eles eram expulsos ou eles eram presos e mortos pelo regime da ditadura, né? Então, Bob Marley naquela época também fazia muito sucesso, era proibido tocar as músicas, ouvir as músicas dele aqui no Brasil, e isso fez com que houvesse uma perseguição muito grande, né, a esses artistas em geral.
até gostaria, né, que vocês ouvissem algumas músicas da época e tentassem interpretar essas canções conforme o período da época, né? Apenas um rapaz latino-americano, né? Então aqui ele fala também, conta a situação da América Latina com relação a isso, né? Os jornais da época também criticando, né, o problema das obras faraônicas que foram iniciadas nesse período do chamado milagre econômico, obras estas, muitas delas que não foram concluídas até hoje, né? Como por exemplo, a gente tem exemplo da Transamazônica, né? Que é a BR-163, que foi iniciada nesse período, e a intenção da construção da BR-163 seria de ligar o Brasil de norte a sul, para a escoação da safra e para gerar o desenvolvimento, né? O desenvolvimento destas regiões. Esse milagre econômico, ele não era nem um pouco santo, né? Porque ele trazia grande crescimento da economia, mas ele não dizia a que preço, né, esse crescimento seria gerado. A inflação era moderada, né, pelos padrões brasileiros, modernização da indústria de base, de bens de consumo duráveis e telecomunicações e também a produção de energia, ampliação e criação de empresas estatais, né, essas estatais que estão sendo vendidas hoje, né, a preço de banana, muitas delas, investimentos estrangeiros de multinacionais aqui no Brasil, só que essas multinacionais, elas não vieram de graça, tá? Elas receberam território, elas receberam isenção de imposto, elas vieram atraídas pela mão de obra barata e desqualificada existente aqui no Brasil. Com isso, acabou gerando arroxo salarial, né? Quem paga a conta sempre é o assalariado, o mais pobre. Concentração de renda, né, nas mãos dos grandes, né? Os ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? Até parece letra de música, né? Obras estatais faraônicas, né, muito grandes e muito caras, e o aumento da dívida externa. Dívida externa é essa, né, que se fala até hoje dessa dívida externa, que foi o presidente X que criou essa dívida, mas isso tudo é resultado já de muitos e muitos anos de empréstimos estrangeiros, que fez com que o Brasil adquirisse essa dívida, né? Então aqui a gente tem, né, um dos grandes credores, né, enorme, gigantesco, emprestando dinheiro para o pequenininho Brasil, pequenininho em termos de poder econômico, né, mas gigantesco por natureza. Então a gente tem, né, a questão do emprego no Brasil, né, houve um aumento de emprego urbano, mas lembrando que o Brasil passou a se urbanizar a partir de 70, 75 mais ou menos, né. Então aqui a gente tem, né, a construção de obras faraônicas, aquisição de equipamentos, a ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, a usina de Itaipu, que foi construída também nessa época, já no final, né, Itaipu no final do regime militar, a Transamazônica, que não foi concluída até hoje, né, existe uma propaganda muito grande que o governo Bolsonaro concluiu e asfaltou a Transamazônica, mas ele asfaltou apenas 33 quilômetros, né, lembrando que para terminar a construção dessa rodovia e para asfaltar essa rodovia precisa muito mais do que 33 quilômetros. Surge também nessa época uma campanha ufanista, né? E esse cartaz é bem claro, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou você o ama e concorda com tudo que está acontecendo, ou você vai embora, vai viver em outro país. Foi criada no governo de Médici e esse discurso se pautava na onda do desenvolvimento da economia. Utilizaram o futebol como mobilizador, né, porque o Brasil jogava na Copa de 70 e etc. e tal. Inserção de pessoas na sociedade de consumo. Primeiro crescia o bolo da economia para depois ser repartido com a população. Pois é, eu ainda não ganhei o meu pedaço do bolo, né? Então até hoje eu não vi aonde que foi repartido com o povo esse crescimento econômico todo pregado pelos militares, né? Essa música, né, criada para homenagear os jogadores do Brasil que trouxeram o caneco da Copa de 70, né? Vocês já devem ter ouvido também.
os jornais todos falando dessa conquista, né, para o futebol brasileiro. Então, igual aquele antigo ditado, né, do Império Romano, tratava-se a população a pão e circo, né, enquanto o circo estava rolando lá no Coliseu, né, as matanças aconteciam lá no Coliseu, os imperadores romanos não administravam a contento do povo. Então, no Brasil acontecia mais ou menos a mesma coisa. Todo brasileiro tem direito à moradia, porém nem todos têm, né? Até hoje a gente vê muitas pessoas vivendo em situação de rua e de extrema vulnerabilidade social. Brasil, né, mais uma vez, ame ou deixe, né? Então, inclusive, né, Ziraldo foi um grande, né, inspirador para essas charges, né, e esses cartoons que foram criados na época da ditadura militar. E o fim da ditadura, né, com uma abertura lenta, gradual e segura, né? Será que terminou mesmo, né? E aí o jornalzinho, né, não abra sua boca. E o povo se questionando, deve ser um comercial da Lei Falcão, né? Então, a ditadura militar, ela é um período bastante obscuro da nossa história. Muitas pessoas não gostam de aceitar que existiu a ditadura, e tanto que eles dizem que foi um período de regime militar, que foi um período muito importante para o Brasil, porque o Brasil cresceu muito, se desenvolveu e evitou a implantação do comunismo. Porém, a implantação do comunismo sempre foi usado como uma desculpa para se implantar ditaduras, tanto na época do governo de Getúlio Vargas, quanto pela ditadura militar de 64 que foi implantada, né? Então, assistam os outros vídeos, façam a atividade proposta, procurem por músicas relacionadas à ditadura militar, usem máscara e evitem aglomerações. Até a próxima, pessoal!